Ultimamente você começou a perceber algo que nem sabe explicar direito. Não foi de um dia para o outro, mas se você olhar para trás, vai notar que cada vez tem menos pessoas na sua vida, menos mensagens, menos convites, menos gente que realmente tenta ficar. E o mais estranho é que você não fez nada para isso acontecer. Você não brigou com ninguém, não afastou ninguém de propósito. Simplesmente eles foram se afastando, mas tem algo ainda mais inquietante. Uma parte de você não sente tanta falta assim. Na verdade, no fundo, existe até uma certa paz, como se o silêncio fosse mais confortável do que o barulho de antes. E isso faz você se questionar, porque não é normal, não é normal perder o interesse nas conversas, não é normal preferir ficar sozinho do que estar rodeado de gente, não é normal se desconectar até de pessoas que antes eram importantes. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Quando você muda por dentro, o seu ambiente muda também, mesmo que você não queira. E se isso está acontecendo com você, não é coincidência. Porque neste vídeo você vai descobrir as 7 razões reais pelas quais você está ficando com cada vez menos amigos. E porque, por mais duro que pareça, isso pode ser um sinal de que você já não é como a maioria. Número 1. Você deixou de tolerar o superficial. Existe um momento em que algo muda dentro de você e não dá mais para ignorar. Antes você conseguia passar horas conversando sobre qualquer coisa. Assuntos simples, piadas repetidas, conversas sem profundidade, e ainda assim ficava. Mas agora, algo é diferente. Você começa a perceber que essas conversas já não te preenchem, que ouvir as mesmas coisas começa a cansar mais do que entreter. Enquanto os outros falam por falar, você começa a observar. Enquanto eles evitam o silêncio, você começa a valorizá-lo. E é aí que tudo muda. A maioria precisa de estímulo constante, precisa de barulho, precisa se sentir acompanhada, mesmo sem conexão real. Mas você não. Você começa a buscar profundidade, mesmo sem perceber, e entende que seu tempo é valioso demais para desperdiçar com o vazio. E quando isso acontece, seu círculo diminui naturalmente. Não porque você rejeita os outros, mas porque já não se conecta da mesma forma. E isso é comum em quem desenvolve uma mentalidade sigma. Não é frieza, é clareza. Número 2. Você já não precisa pertencer. A maioria das pessoas vive com uma necessidade silenciosa: pertencer, fazer parte de algo, se encaixar, ser aceito, mesmo que precise mudar quem é. E por muito tempo, você também fez isso. Se adaptava sem perceber. Dizia o que esperavam ouvir. Ria quando nem queria, só para manter a conexão. Mas isso mudou, pouco a pouco. Você começou a soltar essa necessidade. Já não sente urgência em agradar. Já não busca aprovação o tempo todo. Já não quer se encaixar só para não ficar sozinho. E isso muda tudo, porque quando alguém deixa de precisar pertencer, se torna imprevisível. Não segue regras sociais sem questionar. Não age por pressão. Não muda sua essência para ser aceito. E isso incomoda, porque a maioria não sabe lidar com alguém que não precisa de validação. E sem perceber, começam a se afastar. E você nota. Mas no fundo, sabe que não tem mais volta, porque essa independência faz parte da mentalidade sigma. Número 3. Você se tornou mais seletivo com a sua energia. Existe algo que antes você entregava sem pensar, e hoje protege como nunca: a sua energia. Antes você respondia todas as mensagens, aceitava quase qualquer convite, estava disponível, mesmo quando não tinha vontade. Dizia sim por hábito, por compromisso, para não parecer distante. Mas isso mudou, de forma silenciosa. Você começou a perceber algo desconfortável. Nem todas as pessoas somam,
Nem toda conversa vale a pena, nem tudo ao seu redor merece o seu tempo. E quando você entende isso, não dá mais para fingir. Você começa a escolher melhor com quem fala, para quem responde, quem realmente tem acesso à sua vida, porque entendeu que sua energia é limitada e valiosa, e gastar no lugar errado tem um preço. Enquanto muitos continuam disponíveis para todos, você se torna inacessível para a maioria, não por arrogância, não por frieza, mas porque aprendeu a se priorizar. E quando você eleva o seu padrão, menos pessoas permanecem. E isso é típico de quem desenvolve uma mentalidade sigma. Não é isolamento, é filtro. Número 4. Você começou a pensar diferente. Essa é uma das mudanças mais silenciosas, mas também mais profundas. A sua forma de pensar mudou. Você começou a questionar o que antes aceitava, a perceber detalhes que ninguém nota, a enxergar padrões no comportamento das pessoas, mesmo quando tudo parece normal. E isso muda tudo. Porque quando você pensa diferente, você deixa de reagir como os outros esperam. Você pausa enquanto os outros agem. Observa enquanto os outros falam. Analisa enquanto os outros confiam rápido demais. E esse nível de consciência cria distância. Não porque você quer se afastar, mas porque já não consegue se conectar da mesma forma. As conversas perdem sentido. Os assuntos já não interessam, as dinâmicas parecem vazias, e aí vem a desconexão. Sem brigas, sem conflitos, só falta de sintonia. E o mais difícil é que não tem volta. Depois que você vê diferente, não consegue deixar de ver. Esse tipo de mudança é muito comum em quem tem traços sigma, porque quanto mais você entende, menos você se encaixa. Número 5. Você deixou de reagir como os outros esperam. A maioria das pessoas vive no automático, seguindo padrões que nunca questiona. Se irrita quando algo incomoda, responde quando é provocada, reage como todos consideram normal. Mas você não. Você deixou de entrar nesse jogo, já não reage impulsivamente, não responde na hora, não se envolve em discussões inúteis. Você se cala onde antes falava, observa onde antes reagia, mantém a calma, enquanto outros perdem o controle. E isso confunde, porque as pessoas esperam uma reação previsível, algo que consigam entender e controlar. Mas com você, isso não acontece. Não sabem se você está irritado, não sabem se concorda, não sabem como te ler. E quando alguém não consegue te prever, se sente desconfortável, e esse desconforto vira distância. Não porque você errou, mas porque saiu do padrão. E esse controle emocional é típico de uma mentalidade sigma. Você não reage por impulso, reage quando realmente vale a pena. Número 6. Você prefere a solidão à má companhia. Chega um momento em que você precisa escolher, mesmo sem dizer nada, continuar rodeado de pessoas ou começar a proteger a sua paz. Antes, qualquer companhia servia. Qualquer plano era melhor do que ficar sozinho. Qualquer conversa preenchia o vazio. Mas agora, não mais. Você percebe quando uma conversa te drena, quando um ambiente não agrega nada, quando uma pessoa está ali, mas não soma. E o mais importante, você respeita isso. Você não se obriga mais a ficar, não finge interesse, não aceita conexões vazias por costume. Você prefere o silêncio, ao invés de um barulho sem sentido. Prefere estar sozinho do que mal acompanhado. E isso muda tudo, porque a maioria foge da solidão, evita, preenche com qualquer coisa. Mas você não. Você aprendeu a lidar com ela e, nesse processo, se encontrou. E quando isso acontece, você deixa de depender. E quando deixa de depender, começa a escolher. E quando escolhe, reduz. Esse comportamento é típico de quem desenvolve uma mentalidade sigma.
Não é fraqueza, é não aceitar menos do que merece. Número 7. Você está evoluindo e nem todos podem te acompanhar. Essa é a parte mais difícil, mas também a mais verdadeira. Nem todo mundo foi feito para ficar na sua vida. À medida que você muda, amadurece, começa a ver o mundo de outra forma, algo inevitável acontece. Você se afasta de quem não está na mesma frequência, não por conflito, não por rejeição, mas porque já não existe conexão. Enquanto você questiona, outros seguem no automático. Enquanto você evolui, outros permanecem iguais. Enquanto você muda, outros preferem não mudar. E isso cria uma distância que não dá para forçar, porque crescimento é individual. Você não pode evoluir por outra pessoa, nem esperar que todos entendam o seu processo. E quando você tenta manter vínculos que já não fazem sentido, acaba se traindo. Por isso, mesmo que doa, você solta. Pessoas, fases, histórias, não por frieza, mas por coerência. Porque você entendeu que crescer também significa deixar para trás. E esse caminho é típico de uma mentalidade Sigma. Eles não precisam de companhia para avançar. Eles avançam, mesmo que seja sozinhos. No final, tudo se resume a algo que poucos aceitam. Você não está perdendo pessoas por acaso. Você está mudando. E quando a mudança é real, o seu entorno muda também. Algumas pessoas ficam, mas muitas deixam de fazer sentido. Não porque exista algo errado com você, mas porque você começou a enxergar com clareza. E essa clareza tem um preço: menos ruído, menos distrações, mas mais controle, mais foco e mais autenticidade. Porque chega um momento em que você não quer mais se encaixar. Você quer ser verdadeiro consigo mesmo. E isso não é fácil, mas é real. Se você se identificou com isso, você não está sozinho, mesmo que pareça. E se quiser continuar aprofundando essa mentalidade, tem um vídeo recomendado aqui, esperando por você.